Seminário no Ar, curso bíblico sobre consagração e santificação, aula número 26. Santificar-se é andar na verdade. Este é o assunto que trataremos agora. Este andar na verdade faz sentido muito forte para mim. Eu quero compartilhar com você um pouco desta carga espiritual que eu sinto ao pronunciar essas palavras, andar na verdade. Para mim, isso é muito sério e faz sentido. Sim, faz sentido porque é a própria essência daquilo que eu vejo, querer Deus de nós. Andar na verdade, andar na luz. Se andarmos na luz como Deus está na luz, mantemos comunhão com Deus uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na verdade, portanto, é a essência do cristianismo. Isso é o que nós queremos comentar. Mas veja você, em 1 João 5, 19 a 21, o nosso irmão apóstolo João escreve: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Por que sabemos que somos de Deus? Porque andamos na verdade. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Claro, Jesus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Veja a correlação de assuntos. Andar na verdade, conhecer o que é verdadeiro, Jesus Cristo é o verdadeiro, vida eterna, guardai-vos dos ídolos. Vamos analisar estes assuntos, começando a detalhar um pouquinho mais. Nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. O que significa isto? Se nós somos de Deus, andamos na verdade, andamos na luz. Sim, estamos na presença de Deus. A luz de Deus nos ilumina e nós vemos claramente o que está em nosso interior, porque a palavra de Deus é a verdade. O Espírito de Deus nos ilumina. Então, na luz, na verdade, nós conhecemos e somos conhecidos. Conhecidos por Deus, que nos mostra aquilo que nós mesmos somos, e assim nós podemos pautar a nossa vida pela realidade. Nós não somos enganados. Nós não subestimamos aquilo que nós somos, nem superestimamos também o nosso valor. Nós temos uma ideia clara de como Deus nos vê. Nenhuma pessoa sabe como seus amigos o veem. Nenhuma pessoa sabe como ela própria se vê. Ela tem uma imagem de si que não corresponde à realidade. Mas aqueles que andam na verdade sabem como são vistos por Deus. Porque Deus tem todo o interesse em mostrar a você aquilo que você é. Não deixar você enganado, pensando que você é algo que na realidade não é. A questão da verdade está relacionada com a realidade, para que não se tenha falsas impressões, impressões distorcidas. Isto tem sido a causa de muito engano, de muito erro, o fato de alguém ter uma imagem distorcida das coisas. Diz aqui, nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Ora, se somos de Deus, só somos de Deus se andarmos na verdade. Porém, o mundo não quer saber de Deus, não quer saber da verdade. O mundo quer andar por aparência. A arma da propaganda funciona para o mundo. A propaganda mostra uma aparência daquilo que às vezes não é. A propaganda sempre mostra as faces agradáveis. Nunca a propaganda mostrará os erros, as fraquezas e as coisas erradas. A propaganda quer sempre dar uma imagem favorável, mas Deus não é assim. Nós não temos que nos utilizar de propaganda. A propaganda é incompatível com a verdade. Verdade é aquilo que é. Propaganda mostra uma aparência. E a propaganda visa convencer as pessoas de algo que é aparente. Ora, isto não é verdade. Mas, diz, naquilo que é verdadeiro nós estamos.
Mais adiante, na segunda carta, o apóstolo João diz: muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade. Veja, nem todos, mas alguns dos teus filhos andam na verdade, e isso alegrava não só o coração de Deus, mas também o coração de João, o apóstolo, o servo de Jesus Cristo. O mandamento de Deus que temos recebido é que andemos na verdade, diz João. Ora, andar na verdade é a própria essência do cristianismo. Agora, João diz mais: guardai-vos dos ídolos. A idolatria está apegada à própria natureza humana. Nós somos tendentes à idolatria. Nós somos tendentes a idolatrar pessoas. Nós somos tendentes a idolatrar coisas. Nós somos tendentes a idolatrar concepções, filosofias, ideologias, aparência. Nós somos tendentes a idolatrar qualquer coisa. Não é isto que Deus deseja. É necessário que se cultue uma desvalorização das coisas materiais. Importante é o homem, por quem Jesus deu a sua vida. Mais importante ainda é o Senhor Jesus, pois que é o nosso Senhor, que deu a vida por nós. Ora, idolatrar algo, estimar mais do que se deve, isso já é um caminho para a idolatria. A estimação de coisas materiais leva irremediavelmente à idolatria. E a idolatria é mistura. É o contrário de santificação. Se você quer se santificar, você vai certamente deixar de estimar as coisas materiais. Você já não terá mais animais de estimação. Se você tem animais, esses animais não são de estimação, serão por necessidade. Se você possui algum objeto dentro da sua casa, algum móvel, não pode ser por estimação, tem que ser por necessidade. Se você possui um bem material qualquer, Deus não admite que você o tenha sem necessidade. Isso será por estimação. Ora, se você tem estimação por qualquer coisa material, por qualquer relacionamento, aparência, concepção ou pessoa, isto já é o princípio da idolatria, que não é santificação, é o contrário. Ora, aqueles que se santificam certamente se separarão de toda mistura, de toda idolatria, se separarão de tudo aquilo que é estimação, humanamente falando, e que, portanto, os afasta de Deus. Você se recorda de que a oração sacerdotal de Jesus, em João, no capítulo 17, diz o seguinte: meu Pai, para que eles sejam um, para que eles sejam santificados na verdade. E ele mesmo, Jesus, dá exemplo. Ele se santifica. Eu me santifico por eles, para que eles sejam santificados na verdade. A santificação só pode ser feita em um contexto de verdade. Jamais a santificação se dará em um contexto de aparência, em que as pessoas são fechadas, em que as pessoas tentam vender uma imagem de si próprias que não corresponde à verdade. Não adianta você querer mostrar para os outros que você é santo. Deus não aceita, isso não tem valor para Deus. É necessário que você seja, na realidade, santo. E se não for santo, também é necessário que você assim o reconheça. Quando alguém o colocar em um pedestal, em uma posição na qual você não está, não tenha dúvida, não tenha receio, rejeite aquela colocação, diga a verdade. Não aceite glória indevida, não aceite uma posição, não aceite uma aparência daquilo que não é a verdade. Nós só podemos edificar, construir, crescer na verdade. Sem ser pela verdade, nós nada podemos. Contra a verdade, independente da verdade, paralelamente a ela, torcendo a verdade, não conseguiremos chegar a lugar algum perante Deus. Deus é verdadeiro. Jesus, o seu Filho, é a própria verdade. Aquele que está em Deus está na verdade. É necessário que andemos na verdade. Quem não anda na verdade não agrada a Deus. Meu irmão, examine-se a si próprio agora. O que você tem vivido? Como você tem se vestido? O que você tem falado? Como você tem guardado a sua aparência? O que você tem feito para projetar o seu nome, uma imagem que você gostaria de ter de si próprio?
coisas que na realidade não são a própria verdade, são aparências. Ora, isto não tem valor para Deus. Arrependa-se da propaganda, da publicidade, da imagem que você gostaria de ter. Isto não agrada a Deus. Ande na verdade. Santificar-se é andar na verdade. Você só pode se separar do mal quando você reconhecer que está misturado. Se você não reconhece os seus próprios erros, se você não reconhece a sua própria fraqueza, então você já não anda na verdade. E se você não anda na verdade, você não agrada a Deus. Você não pode se santificar sem reconhecer que tem necessidade de se santificar. Desista de mostrar uma imagem daquilo que você não é. Não adianta iludir as pessoas, porque você não ilude a Deus. Mais cedo ou mais tarde, a aparência cairá, a máscara cairá, você estará nu, como diz a Bíblia. Isto será mal para você, porque os seus erros, os seus pecados, as suas fraquezas, as suas necessidades, as suas malícias, tudo isto aparecerá, se tornará manifesto. E se isto se tornar manifesto, você passará vergonha. Eu tenho ficado impressionado com crentes que, quando eles falam, quando eles dão um testemunho, a impressão que nós temos é que o próprio Jesus está na terra. Tão santos eles se professam ser, tão cheios de poder, eles fazem e acontecem. Com eles, tudo dá certo. A vida para eles é a vida mais maravilhosa do mundo. Mas isto não é verdade. E eu fico até com vergonha. Eu fico me perguntando, mas eu sou tão fraquinho, tão imperfeito, tão cheio de tentações, e essas pessoas não têm tentação nenhuma, são maravilhosas. Isso é mentira. Não há ninguém que seja tão maravilhoso assim na terra. Tenha certeza disto, meu irmão, e você mesmo. Não queira dar essa aparência de super santo, de grande santidade, de grande poder, de naturalidade ao encarar todas as coisas. Há irmãos que são sempre o sabe-tudo. Nunca nada é novidade para eles. Eles já sabiam tudo. Qualquer coisa na Bíblia eles já sabiam. Eles são sempre os santos que discernem, que sabem todas as coisas. Isto é mentira. Isto tem enganado o Evangelho. Isso tem publicado uma aparência que não é realidade. Ora, isto não é andar em verdade. Esta é uma falsa santificação. É uma santidade de propaganda, de aparência maligna, carnal, que não agrada a Deus. Se você quer se santificar, em primeiro lugar, olhe para o espelho e reconheça quem você é, como você está diante de Deus, e a partir daí você começará a se santificar, consagrando a sua vida dia a dia. Amém.